Olá, pessoal, tudo bem? Estou entrando aqui ao vivo para compartilhar com você um pouquinho das coisas que eu estou construindo aí para as próximas semanas. Então vamos lá. É o seguinte, você deve saber que eu trabalho com vendas diárias, né? Então o meu modelo de negócio é vender novos cursos, novas inscrições todos os dias. E hoje eu vou compartilhar aqui com você como que eu faço o processo de manter as minhas vendas diárias, mas intercalando elas com campanhas de venda. Se você está nesse universo aí do marketing digital, você deve saber que a galera utiliza muito aí os chamados lançamentos, certo? Então, os lançamentos, como que eles funcionam de modo geral? As pessoas vão lá, criam, né, uma semana, um evento, alguma coisa assim, oferece algum tipo de conteúdo, depois as inscrições para um treinamento, uma consultoria, alguma coisa nesse sentido, abrem e beleza, e depois elas fecham. Só que no meu modelo, as vendas estão sempre abertas. Então é o seguinte, eu tenho um treinamento, né, o Social Sell, e nele as vendas estão sempre abertas, né, as pessoas entram aqui, elas podem se inscrever, só que eu acho importante a gente fazer algumas campanhas de venda, algumas ações promocionais, assim como uma concessionária de carro faz um feirão, por exemplo, ou uma loja de calçado faz sei lá, uma queima de estoque. Eu gosto sempre de fazer essas ações de venda, né, para dar uma mexida aí também, para gerar mais leads, para gerar mais um impacto e gerar mais motivos aí para as pessoas comprarem. Então, algumas vezes por ano eu promovo a chamada Semana Venda Mais com as mídias sociais. Eu vou explicar aqui para você como que é o processo, então, de como que eu me organizo para continuar, de modo geral, gerando as minhas vendas, mas também começar esse processo de promoção aí dessa semana. Então, nesse caso aqui, a gente vai falar da Semana Venda Mais com as mídias sociais de outubro. Então, entre os dias 15 a 21 de outubro, eu vou promover uma semana onde a gente vai ter algumas aulas, as pessoas vão poder assistir, e aí no final dessa semana, eu faço uma oferta com alguma condição especial para os alunos, né, que se inscreverem ali em um determinado período. Então, para a gente utilizar bastante aí o chamado gatilho da escassez. Então, a gente está promovendo aqui essa página. Eu vou te mostrar como que eu organizo, então, os meus anúncios para que você consiga, então, entender dentro do método do Social Sell, que é o atrair, engajar e converter, como que a gente coloca, vamos dizer assim, essa campanha rodando aí, tá? Então, para a gente começar, como é que funciona, né, de modo geral? As pessoas estão lá interagindo, né, com as minhas campanhas, e a gente inicia, então, o processo de divulgação aqui dessa semana Venda Mais. Então, geralmente, eu faço esse processo de divulgação em torno aí de 15 dias antes. Então, eu iniciei, né, a divulgação dessa semana em específico no dia 1º de outubro, a primeira aula, né, conteúdo vai no ar no dia 15, então a gente vai ter aí uns 15 dias para divulgar esse evento, tá? Então, como que é o processo, né, de divulgação disso? Então, vamos lá. Hoje eu tenho uma conta de anúncios, onde ela é a campanha, né, onde ficam rodando as campanhas do modo perpétuo que a gente fala, e esse aqui é o método básico do Social Sell, onde a gente tem lá as 4 fases, né? Então, aqui, de modo geral, eu estou testando agora uma fase nova, que eu estou testando aqui uma fase de conteúdo, mas, de modo geral, como que ela funciona? Promove um vídeo, né, gera audiência, essa galera que viu esse vídeo é convidada a se tornar lead, essa pessoa se inscreve, assiste uma aula, baixa algum e-book, eu falo do treinamento para ela, e se ela vai lá para a página de inscrição, a gente faz o processo de recuperação de venda. Então, você que é aluno do Social Sell, você já sabe bem como que funciona aqui essas 4 fases, de modo geral, e aí eu sempre estou testando e recomendo muito que você também teste esse conteúdo aqui no seu negócio. Então, eu estou testando aqui uma campanha para geração de tráfego, enfim, eu estou sempre testando isso. Então, esse é o modo padrão, né, e o que acontece? Então, enquanto essa semana Venda Mais estiver rodando, no mês de outubro, essas campanhas aqui, elas vão continuar rodando. O que eu fiz? Eu diminuí um pouco o orçamento delas, tá? Eu diminuí o orçamento que eu iria investir, né, padrão. E eu continuo rodando elas, continuo otimizando e continuo fazendo normalmente, como a gente já faz. E você já sabe como que funciona dentro das aulas lá do Social Sell. Então, a fase 1, 2, 3 e 4, que é o que a gente trabalha lá, ela vai continuar rodando com um orçamento reduzido, tá? Então, aqui a gente diminui. Eu não vou parar de rodar essas campanhas ao longo dessa ação de venda, porque eu não quero que elas, vamos dizer assim, percam a inteligência, né? Eu não quero que elas percam a otimização delas, então eu estou colocando ali um pouquinho por dia,
para que elas continuem rodando, né, sem perder, vamos dizer assim, a otimização. Então, esse é o processo que você já conhece dentro das aulas lá do treinamento. O que eu estou fazendo agora? Esse é o modelo, né, que eu quero testar e ver se vai funcionar para essa edição dessa semana Venda Mais. Eu tenho aqui uma outra conta de anúncios, tá? Eu deixei aqui essa conta 2, que é a minha conta original, vamos dizer assim, e eu tenho uma outra conta de anúncio, tá? Para eu fazer justamente essas ações em que eu não interfiro, eu não mexo nessa conta que está aqui. Eu tenho uma conta à parte, aonde eu vou fazer, então, a ação promocional especificamente nessa campanha. E aí, qual que é a ideia? O que eu estou usando, então, para promover aqui essa semana Venda Mais com as mídias sociais? Essa primeira fase, que vai, então, no caso, né, de 1º de outubro até o dia 15 de outubro, é a fase de geração de leads, ou é a fase de divulgação dessa campanha, tá? Então, como que eu estou dividindo aqui essa campanha? Deixa eu abrir aqui um bloco de notas, só para ficar, talvez, mais fácil para eu explicar aqui para vocês. Então, eu vou abrir aqui as notas, vamos ver se vai funcionar. Como é que está funcionando, então, isso? Então, como eu disse, essa campanha aqui, ela está rodando normalmente, como ela já acontece, né, diariamente, né, ao longo dos meses. E agora, então, a gente vai ter aqui, deixa eu voltar, ela vai ter aqui, deixa eu abrir aqui, sei lá se é uma nota que eu devia estar abrindo, mas tá bom, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. E aí, aumentar ela aqui, só para a gente poder, então, vocês, né, entenderem, vamos dizer assim, com mais clareza como que isso funciona. Estou apanhando aqui do negócio, arquivo, vamos ver. Nova pasta? Não, não é isso. Deixa eu voltar aqui antes que eu me perca e a gente, enfim, eu estrague tudo que eu estava falando aqui. Bem, vamos lá. Então, como é que vai funcionar aqui? Bem, uma primeira hipótese que eu acabei criando, né, uma hipótese aqui, é a seguinte. Eu vou iniciar o processo, então, de divulgação dessa semana Venda Mais. Então, eu dividi as minhas campanhas em praticamente 3 fases, tá? A gente vai ter aqui uma fase que eu chamo ela de fase do público frio, tá? Eu já vou te mostrar aqui qual é esse público frio, que seria essa aqui. A gente tem uma fase aqui num público morno e uma fase aqui num público superaquecido, que é o que eu vou te mostrar já já, como que cada uma delas está estruturada. Então, como que eu imaginei aqui essa questão dessa campanha? Aqui eu tenho uma campanha para lead, né, geração de leads normal, para um público que eu considero um público frio e eu estou testando esse público, tá? Então, o que eu considero um público frio? Basicamente, é um público de interesses, tá? Direcionado, segmentado por interesses, e um público segmentado, direcionado por lookalike, tá? Então, esse é um público frio que está lá no meu topo de funil. E aqui, dentro desse público frio, eu fiz 3 divisões, tá? Então, assim, eu peguei 5 públicos frios, que eu acredito que tem demanda, né, com o meu público, e vou direcionar os anúncios para essa galera. Então, aqui eu suponho, né, crio a hipótese de que as pessoas que curtem o Sebrae pode ser um público interessante para mim. As pessoas que curtem a página lá do Facebook para empresas pode ser um público interessante para mim. As pessoas que são lookalike de clientes pode ser um público interessante para mim. E as pessoas que curtem lá o Google, a página do Google, historicamente eu sei que é um público interessante para mim. Então, eu crio esses públicos, né, que são públicos mais amplos. E aí, o que eu faço? Eu crio, né? Então eu tenho aqui 4 possíveis públicos: Sebrae, Google, Facebook e lookalike, tá? E aí, como eu tenho um orçamento relativamente grande para essa campanha de modo geral, eu quebro esse público em públicos menores. Então, a primeira quebra que eu faço é divide o público do Sebrae entre mulheres e homens, tá? Então, em vez de eu pegar um público bem grandão, eu dou uma quebrada nele para o orçamento não ficar muito grande. E aí, quando você tem um orçamento muito grande, na minha experiência, quando você tem um orçamento muito grande, o Facebook começa a ficar um pouco preguiçoso, tá? Então, eu tento quebrar esse orçamento, né? Na medida do possível, então, homem ou mulher. Então, eu vou quebrando esse orçamento. E também fiz a quebra aqui, além de homem e mulher, fiz a quebra também por canal. Então, aqui, Stories é o canal, um dos canais que eu quebrei. Então, eu tenho o mesmo público aqui do Sebrae, ou Facebook, por exemplo. Deixa eu pegar aqui o nome, né? Nome do conjunto. Deixa eu só filtrar aqui. Contei Facebook. Então, eu quebro aqui, né? Então, Facebook homem, Facebook homem, Facebook mulher. Quem curte a página do Facebook rodando no Instagram.
e quem curte a página do Facebook rodando no Stories, eu já vou te mostrar algumas particularidades disso, tá? Então, basicamente é assim que eu faço esse processo para quebra desse público, tá? Para ele não ficar com um público muito, um orçamento às vezes muito grande e para a gente poder também entender um pouco mais sobre como que tudo isso funciona, tá? Então, basicamente é assim que é o processo aqui de quebra desses públicos. E aí, dentro de cada uma dessas campanhas, né, cada uma dessas campanhas aqui, o que eu tenho? Eu estou testando, né? Então, eu comecei a campanha ontem e coloquei para rodar lá. Cada uma dessas perguntas, o que tem lá? Tem 2 banners, tá? Um com uma copy menos forte, vamos dizer assim, chamando lá evento para empreendedores, larará, é um banner. O outro é o mesmo tema, o mesmo texto que o banner, só que é um vídeo, onde eu estou testando, né? Se funciona melhor o vídeo, o banner. E o outro é uma outra chamada, focada mais na urgência, né? Se preparar para as vendas de fim de ano e tal. E o outro aqui é o mesmo texto dessa campanha Planejar, só que é um vídeo, tá? Com uma outra chamada, trazendo outro conteúdo ali para as pessoas, tá? Então, basicamente é assim que está estruturada essa campanha aqui focada em Facebook, tá? Então, aqui. Quando a gente vai para o Instagram, então eu gosto de fazer essa diferenciação, né? Porque aí eu consigo trabalhar melhor o criativo disso, porque no Instagram ele é diferente, né? Então ele é mais quadrado, os vídeos têm que ser menores, então os vídeos aqui do Facebook são maiores, né, do que 1 minuto, e aqui no Instagram a gente tem, então, os criativos são os mesmos, praticamente, tá? As copies, né, dos textos e tal, só que o tamanho do vídeo aqui ele é adaptado para o Instagram, tá? Então, essa é a ideia aqui do Instagram, e ele vai rodar aqui desse jeito dentro do Instagram. E um canal que eu recomendo muito que você trabalhe é o Stories. Então, agora a gente tem o Stories tanto no Instagram quanto no Facebook. Nos meus testes, geralmente, os criativos, né, do Stories, as veiculações de conteúdos no Stories, geralmente tem resultados muito melhores. Tá? Então, recomendo bastante que você teste aí a veicular os seus anúncios no Stories. Então, de modo geral, a gente tem aqui essa campanha, né, com o público mais frio, que no caso que seria essa lead semana, outubro. Ela tá lá, então, com mais ou menos 5 audiências maiores, tá? Só para a gente resumir aqui. 5 audiências maiores e ela tá quebrada, né, em Stories para homem, Story para mulher, Instagram homem, Instagram mulher, Facebook homem, Facebook mulher. Então, eu inicio sempre, né, as campanhas assim. Então, com um orçamento mais enxuto, tá? É um orçamento menor, vários conjuntos de anúncios, eles começam a rodar, eles começam a performar, e aí eu começo, né, na medida em que eu vou identificando quais são os criativos, quais são os públicos, quais são os canais que estão performando melhor, eu começo, então, a desativar as campanhas anteriores, né? Começo a desativar essas campanhas e escalar os melhores conteúdos. Então, eu geralmente tiro uma primeira semana, nessa primeira semana, de 1º de outubro até o dia 7 de outubro, vai ser a semana que eu chamo da lapidação, tá? Onde eu vou rodar vários anúncios, vários criativos, vários públicos, e aí, na semana que vem, eu começo a limpar, né, os melhores, os que estão gerando melhor volume dentro do meu custo, e aí eu começo o processo de escala, tá, desses anúncios. Então, essa primeira semana serve basicamente para que eu possa encontrar os melhores criativos e também os melhores anúncios. Então, ele começou a rodar ontem, né, e agora a gente está no processo aqui de busca de, principalmente, gerar mais volume aqui, né, a gente está com pouco volume ainda, apesar, né, do custo ainda tá dentro. Então, uma coisa é você gerar a lead a R$2, 500 leads, né? E a minha intenção aqui é gerar a R$2, 2.000 leads por dia, coisas dessa ordem, tá? Então, esse é um ponto importante aqui para a gente começar a pensar, né? Em sempre ter volume e também ter aqui custo, né? E aí, então, esse processo, essa primeira fase aqui, vai para essa ideia da gente começar esse processo de lapidação. Então, esse é um público frio que eu estou fazendo campanhas normais, direto lá para a página de inscrição, beleza? Esse é o processo aqui básico. Aí eu tenho uma outra hipótese, né, de que
eu posso direcionar esses meus anúncios para um público mais morno. O que são públicos mornos para mim? Né? São pessoas que ainda não são leads meus, que ainda não se inscreveram, tá? Mas são públicos que já me conhecem. Então, dentro daquela lógica das fases lá do social sell, que a gente vê nas aulas do treinamento, é basicamente aquele público que já te conhece. Então, aqui, eu trabalho na mesma lógica, só que com públicos mais qualificados, vamos dizer assim. Então, eu tenho aqui um público que eu chamo de engajados 30. Quem são essas pessoas aqui do engajados 30? São pessoas que já engajaram com a minha página do Facebook, engajaram com o meu perfil do Instagram, acessaram o meu site pelo menos 2 vezes nos últimos 30 dias, assistiram os meus vídeos, tarará. Então, todo mundo que de alguma maneira engajou comigo nos últimos 30 dias faz parte aqui desse público engajados, tá? Então, é um público mais morno, dentro daqueles níveis de consciência que a gente fala lá do treinamento, são pessoas que já estão conscientes da solução, tá? A gente vê isso lá nas aulas do módulo 1 do Social Sell, então são pessoas que já estão conscientes da solução, que já engajaram comigo aqui de alguma forma, tá? Então, essa é a ideia, então eu faço a mesma lógica. Então, ao invés de eu pegar um público frio, eu vou trabalhar com o público morno. Qual que é a diferença aqui? Ao invés de eu estar mandando as pessoas para a página de venda, eu estou fazendo um teste e utilizando aquele modelo de anúncio chamado Leads Ad. Então, quando a pessoa clica, né, para se cadastrar, ela não vai para a página de inscrição, ela se cadastra dentro do próprio Facebook, né? Então, aqui vai ter lá os mesmos conteúdos que estão rodando para um público frio, eu estou rodando aqui para um público morno, tá? Só que aí, em vez da pessoa se cadastrar lá na página, ela vai se cadastrar lá no Leads Ads. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para você como é que isso está funcionando. Então, aqui no caso, a pessoa vai ver o anúncio lá, né, do Facebook, e ela vai poder, claro, se ela quiser clicar e ir lá, se inscrever no site, ela vai poder, mas, se não, ela vai clicar aqui, no caso, em cadastre-se. Ela vai clicar aqui em cadastre-se, tá? E aí ela vai fazer o cadastro dentro do próprio Facebook, né? É o modelo do chamado Leads Ads. Então, é assim que está funcionando. Então, eu estou criando essas campanhas para esse público que eu considero um público morno, tá? E aí eu estou fazendo campanhas de Leads Ads para essa galera, principalmente nessa primeira etapa aqui, de início, né, do processo de divulgação. Então, quem que é esse público morno para mim? São as pessoas que estão engajadas nos últimos 30 dias, os fãs, e basicamente isso, tá? Então, quem é engajado comigo e quem é meu fã no Facebook tá dentro aqui, eu faço aquele recorte. Stories, homem, stories mulher, stories fãs mulher, e assim vai, tá? Então, eu faço esse recorte aqui, Facebook, Instagram e Stories, para fazer esse processo exatamente igual ao outro público ali, só que em vez de ser um público morno, né, ele já é um público mais qualificado, vamos dizer assim. E aí eu vou fazendo esses testes, então essa primeira semana serve justamente para isso, tá? Para que eu faça esses testes e comece a entender quais são os públicos que estão funcionando melhor, quais são os públicos que estão performando pior, e aí preparando, então, fazendo essa filtragem, preparando o caminho, né, para que a gente possa, então, escalar as campanhas na próxima semana. E aí, por fim, o que eu estou fazendo? Eu sou uma pessoa, né, que gosta muito de trabalhar com esse conceito de funil, de fases e tudo mais, e aí o que eu estou fazendo? Isso é uma coisa diferente, tá, que eu estou fazendo essa edição em específico, que é um lembrete para os cadastrados, para quem já se cadastrou. Então, eu tenho um público aqui de pessoas que já estão na minha lista de e-mails. Então, se ela já está na minha lista de e-mails, eu não vejo sentido, né, ela ter que se cadastrar de novo para participar, tá? Então, o que eu estou fazendo agora, e aqui é um processo de ver como é que vai funcionar isso tudo. Quando a pessoa se cadastra, então, para participar da Semana Venda Mais, ou quando ela já está na minha lista, ela já é um lead, então ela se tornou lead aqui nos últimos 30 dias, ela se cadastrou na Semana Venda Mais, ou ela já está na minha lista de e-mails, tá? Eu estou mandando um outro anúncio para essa pessoa, pedindo para ela ativar um lembrete, tá? E como que está funcionando isso? Funciona assim. A pessoa se cadastrou, ela já está na minha lista, ela vai ver esse anúncio aqui, que é o seguinte. Eu falo, vem aí a Semana Venda Mais, e se você quiser ser avisado quando começar, seja lembrado pelo Messenger. Ela vai clicar em assinar,
Deixa eu abrir aqui para você ver o anúncio de modo geral. Ela vai clicar em assinar, então, aqui. Ah, vem aí. Então, esse anúncio é só para quem já está na minha lista, tá? A pessoa já entrou na minha lista e tudo mais. Então, ela vai clicar aqui em assinar, tá? Ela clica em assinar e aí vai abrir uma janelinha do ManyChat para ela. Então, eu estou fazendo um teste em levar a pessoa para o Messenger, tá? Levar a pessoa para o Messenger, ou um outro teste que eu estou rodando aqui também é levar a pessoa para o WhatsApp. Então, deixa eu abrir aqui. E aí ela vai ver lá no feed dela, opa, eu quero ser lembrada ou pelo Messenger ou pelo WhatsApp. E aí ela vai clicar aqui no Messenger, tá? E aí, se ela quiser ser lembrada pelo WhatsApp, lá nas aulas do Social Cell, a gente tem o criador de link para o WhatsApp, né? E você pode utilizar. Então, quando a pessoa clica lá, ela vai abrir esse link aqui e já vai ter a mensagem que a gente já configurou lá no nosso WhatsApp link, tá? Que tem lá nas aulas do curso. Acho que está no módulo 3, eu não me lembro a aula exatamente, mas está lá. E aí a pessoa clica aqui em quero ser avisada, e aí ela vai clicar em send e ela vai cair lá no nosso WhatsApp, um WhatsApp que a gente preparou para essa ação aqui da semana Venda Mais. Então, essas são as campanhas que a gente está rodando. Então, qual é a ideia aqui, principalmente dessa fase aqui de lembrete, tá? Geralmente, quando as pessoas se cadastram, né, elas cadastram com um e-mail. E a ideia aqui é a gente ter múltiplos pontos de contato com a pessoa, especialmente depois, né, quando essa ação de vendas começar. Então, quando a gente manda e-mail, a quantidade de gente que ou não recebe o e-mail ou não abre o e-mail é muito grande. Então, a gente tem uma quebra. E vamos supor que a gente gere 10 mil leads. Desses 10 mil leads, talvez 20, 30% dessas pessoas que se cadastraram vão participar dessa semana de vendas, tá? E aí, o que acontece? A gente está procurando, então, aumentar a quantidade de pessoas que vão participar. Então, a gente está trabalhando, né, em diluir essa lista, ou seja, a pessoa se cadastra por e-mail, mas a gente continua esse processo aí de... tem o contato dela no WhatsApp, tem o contato dela no Messenger, para que a gente continue esse processo, né, de levar as pessoas até a participação no evento. Então, aqui esse é o processo da geração dos leads, e aqui é o processo, vamos dizer assim, de vender a participação novamente, né, para que a pessoa, de fato, não fique de fora e ela não perca, porque a gente já investe grande parte do dinheiro aqui, né, do orçamento, gerando esses leads, e quando a gente depende só do e-mail, pode ser que, sei lá, dê um crash lá na ferramenta de e-mail, aconteça alguma coisa, e, sei lá, o e-mail não seja disparado, aconteça alguma coisa, então a gente começa a diluir esse risco, e claro, dentro, né, do método do Social Cell, a gente vai ter vários pontos de contato com a nossa audiência. Então a gente usa o Facebook e o Instagram para criar essa lista, e usa o Facebook e o Instagram também para aumentar a nossa lista, seja de e-mail, WhatsApp ou Messenger. Então esse é um modelo básico que a gente está utilizando aqui nessa campanha. Então, esse é o processo básico aqui da promoção disso, né, da divulgação disso. Então, só reforçando, as campanhas tradicionais, elas continuam rodando lá na outra conta, né? O orçamento ficou um pouco reduzido, mas elas continuam, e a gente está dando bastante foco aqui, então, nessa promoção dessa semana, em gerar esses leads e diluir, vamos dizer assim, o risco, fazendo com que as pessoas ativem, né, os lembretes pelo WhatsApp ou pelo Messenger, tá? Então, esse é um processo básico aqui que a gente tem da estruturação dessas campanhas. Então, público frio vai direto para a página de captura, que é o mais tradicional, e a gente começa a qualificar um pouco melhor o lead, né? A pessoa tem que clicar, tem que entrar lá e tudo mais. Público já amor, no público que já me conhece, público que já está em contato comigo, a gente gera, então, o Leads Ads, né? Que já é um negócio mais simples, mais rápido da pessoa se cadastrar. E quando ela se cadastra, a gente pede para ela, se ela quiser ser avisada quando começar, e tarará, tem esses lembretes aqui do WhatsApp e do Messenger. Então, a gente está nesse momento agora na fase da divulgação dessa Semana Venda Mais. Se você quiser participar, pode entrar lá em semanavendamais.com.br. Você vai poder fazer o seu cadastro, vai poder acompanhar e ver como tudo vai funcionar, tá? semanavendamais.com.br. E é basicamente, então, esse é o processo que a gente vem utilizando para promover aqui essa semana. Então, estou aqui direto do campo de batalha, né? Acabei de acabar, vamos dizer assim, a campanha, tanto que ela não foi nem ainda, não está nem rodando, tá? Ela está aqui agora que ela foi aprovada, então ela não gastou nada ainda, ela começou agora. Essa aqui de leads começou já ontem.
E, né, estou agora nesse processo de ver se está dando interseção de público, se está dando problema de entrega, se está dando problema de volume. Então, esse agora é o processo de lapidação aqui das campanhas, tá? Mas a gente está gerando, né, para mim, ainda um baixo volume, mas o custo acaba estando, né, tá interessante. Aqui a gente está com baixo volume, que ela começou a rodar hoje, o custo já está interessante também, tá? E agora vem esse processo aí da melhoria e preparando a escala a partir da semana que vem. Então, eu estou aqui direto do campo de batalha, parei aqui para compartilhar isso com você e espero que de alguma maneira tenha te ajudado aí a entender um pouco mais sobre como que você pode criar essas campanhas de venda, criar essas ações de venda para dar um boom aí nas suas vendas e aproveitar isso, né, para agitar um pouco a sua audiência, aumentar a sua base de leads, aumentar também o impacto do seu negócio. Eu acho que fazer essas ações, essas campanhas de venda sempre são positivas aí para você aumentar os seus resultados, beleza? Claro, dúvidas que você tenha, manda aqui nos comentários, a gente vai conversando, mas a base continua a mesma, né? Atrair, engajar e converter é o que a gente faz aqui ao longo dessas campanhas de venda, e essa estruturação básica aqui que a gente tem para iniciar o processo de divulgação, tá? Espero que você tenha curtido esse compartilhamento aqui, meio raiz total, sem muita preparação, mas eu achei que fosse interessante você ver na prática como que as coisas funcionam. E se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, manda aí nos comentários que a gente vai conversando dentro da nossa comunidade aqui do Facebook. Beleza, galera? Um beijo para vocês, uma excelente tarde e bons estudos aí. Tchau!